pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. No vídeo de hoje eu separei 7 coisas que tem no Brasil e que não tem aqui no Canadá. E antes de partir logo pro assunto, eu preciso avisar a vocês que estão chegando agora no canal e que não sabem que eu moro aqui em Vancouver, na Colômbia Britânica. Então, as coisas que eu vou falar aqui, talvez elas não se apliquem ao Canadá inteiro, porque senão sempre tem um que chega brigando comigo nos comentários, falando que eu generalizei isso e aquilo. Pois então, o que é que tem no Brasil que não tem aqui no menino Canadá, né? Aí no Brasil, pra você também que tá assistindo fora do Brasil, quando você tem um boleto pra pagar, onde você vai? Na casa lotérica? No banco? Eu ia na casa lotérica pra poder pagar os meus boletos e ficava, dependendo do horário que eu fosse, pelo menos uns 10 minutos na fila, às vezes 15, às vezes 20, principalmente lá na hora do almoço, porque tipo, o meu pensamento era, eu vou na hora do almoço porque não vai ter ninguém lá, e aí eu chego lá e pago a minha conta sem pegar a fila. Pois é, eu e outras 500 pessoas tínhamos o mesmo pensamento, aí ia todo mundo na mesma hora. Olha só que legal, congestionava a casa lotérica e eu ficava lá a vida inteira. É igual quando o povo fala, o evento vai começar às 7 horas, mas aí chega às 6, que é pra não dar tumulto, aí todo mundo chega às 6 e dá tumulto do mesmo jeito. Pois é, e se eu te falar que aqui no Canadá não tem casa lotérica? Mas Nayara, como então que eu pago as minhas contas? Simples, ou você vai no banco e efetua o pagamento, ou você paga online. É muito comum aqui pagar a conta online. No Brasil a gente tem essa opção de efetuar pagamentos online, porém a maior parte do pessoal prefere ir na casa lotérica, principalmente os mais velhos, né? Às vezes acham muito difícil estar lá lidando com pagamentos online, então é bem mais fácil levar o boletim lá, entregar pro pessoal lá, pronto, pagou a continha. Eu, às vezes, no meu antigo trabalho no Brasil, eu tinha que sair debaixo do sol quente para poder efetuar pagamento para a empresa e naquele tempo, quanto tempo faz? É o quê? Uns 7 anos atrás? Tinha, sim, pagamento online, mas não era tão fácil assim. Tipo, fácil talvez fosse, mas as pessoas não tinham muito conhecimento a respeito disso. Dessa última vez agora que eu voltei pro Brasil no ano passado, eu percebi o quanto as pessoas estão usando a internet cada vez mais para poder pagar as contas delas. Que é legal, né? Você não precisa sair da sua casa ou você não precisa sair do trabalho correndo para poder pagar a fatura que tá vencendo amanhã. Ainda continuando no assunto de dinheiro e coisas pra pagar, porque todo mundo adora conta, né? Quem que não adora conta? Se não adorasse, ninguém fazia. E se eu te falar que aqui no Canadá a gente não tem parcelamento? Nossa, como assim? Não tem como parcelar as contas do cartão de crédito? Não tem como você parcelar. Aqui só existe parcelamento quando você compra uma casa, ou um carro, ou faz um empréstimo bancário. Se você mora aqui no Canadá e sabe de alguma outra coisa que se pode parcelar, coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Então vamos supor que você tá aqui no Canadá e por um motivo ou outro você precisa ir às pressas pro Brasil. Você vai pagar lá a passagem aérea, que já não vai sair barato, comprado assim em cima da hora, né? E vai passar o seu cartãozinho. Na próxima fatura do cartão, adivinha só? O valor completo da passagem vai estar lá para você pagar. Então tudo que você comprar no cartão no mês seguinte, na sua fatura vai estar lá o valor completo. Você não pode parcelar. O ano passado a gente foi numa loja, eu não lembro qual loja, também não vou falar nome de loja não, porque eu não tô sendo patrocinada. Se alguém quiser me patrocinar, talvez eu fale o nome de loja aqui nesse canal. Era uma loja de roupa e eu realmente não lembro qual loja que era. E eu tava lá pagando as minhas roupinhas, tinha um rapaz lá do lado pagando as roupas dele. E a mulher fala pra ele, deu R$400? Você vai querer dividir? Sim, pode dividir. Em quantas vezes? Eu que queria poder parcelar, poder dividir as minhas contas, mas não pode. Não existe parcelamento aqui. Então se você é um comprador ou uma compradora compulsiva, tenha um pouquinho de cuidado na hora de fazer compras aqui ou nos Estados Unidos, porque realmente parcelamento não tem. Terceira coisa que tem no Brasil e não tem aqui no Canadá, que inclusive foi um inscrito que apontou isso em um vídeo meu, que eu vou deixar passando aqui em cima, no card. É um vídeo onde eu tava passeando na neve. Ele falou, nossa, muito estranho, não tem crianças brincando na rua. Realmente, não tem crianças brincando na rua aqui no Canadá. O único horário, pra falar a verdade, que eu vejo criança aqui nas ruas é
é lá pelas 3 horas da tarde, que é o horário que eles saem da escola, porque aqui eles entram eu acho que 9 horas da manhã, se eu tiver errado eu vou escrever aqui na tela, e saem às 3 horas da tarde, então é um único horário. Depois disso eles vão pra casa, e aí você não vê mais ninguém. Nossa, Nayara, então eles não têm vida, eles não brincam com outras crianças? Brincam, eles brincam com outras crianças, mas eles brincam ou na casa deles, porque as casas aqui são bem maiores, né? Elas têm muito espaço pra brincar comparado com as casas no Brasil, não todas, tem muitas casas grandes no Brasil. Ou eles brincam nos parques, porque tem muito parque aqui, e eles sempre vão estar acompanhados de algum adulto, algum responsável. Não é igual no Brasil, que a gente vê as crianças brincando de bola na rua, ou soltando pipa. Não. Pra falar a verdade, eu não vi tanta criança soltando pipa quando eu voltei no Brasil. Pipa ou raia ou papagaio, depende de como você fala aí na sua cidade, né? Pra falar a verdade, em Goiânia a gente fala raia. Deu saudade disso depois que o danado do smartphone saiu e toda criança tem um na mão, ninguém mais brinca na rua. Triste. Por um lado é seguro, porque a criança brincando no meio da rua, dependendo da rua, né? Se é uma rua mais movimentada, passa carro toda hora, talvez não seja tão seguro. Mas eu senti falta, sim, de ver as guerrinhas de raia. Aqui você também vê crianças soltando pipa, né? Papagaio. Ah, escolhe um aí pra você. Aqui você até vê crianças soltando pipa. Só que geralmente aquela pipa, aquela raia artesanal, né? Eu vou colocar uma imagem aí pra vocês verem. Mas é algo tipo assim, pra você soltar e ser feliz. Não é igual aquela adrenalina no Brasil, tá ligado? De colocar as raias pra guerrearem umas com as outras. E não tem nada disso. É só pra soltar, pra brincar mesmo. Tem competições também aqui, eu acho, aqui no Canadá. Eu não lembro se eu vi se foi aqui ou nos Estados Unidos. Competição de pipas artesanais pra ver qual que era mais bonita e tal. Mas campeonato, assim, pra ver quem tora mais raia, não tem, porque isso só tem no Brasil. Eu, quando era criança, eu não soltava raia, não, mas, tipo, uma raia ia torada, eu corria pra pegar. Por quê? Porque eu adorava treta, meu irmão. A molecada ficava tudo batendo lá na porta. Dá essa raia aqui que nem raia você solta. Eu não soltava, mas eu dava a raia lá pro meu irmão pra ele ser feliz. Outra coisa que tem no Brasil e não tem aqui no Canadá é catraca nos ônibus. Mas, de novo, eu tô falando de Vancouver, eu não conheço as outras províncias do Canadá, tá? Aqui não tem catraca, não tem cobrador. Em Goiânia mesmo, a gente não tem cobrador de ônibus já faz muitos anos. A gente usa um bilhetinho chamado City Pass. Eu sei que em alguns lugares no Brasil também não tem mais cobrador, outros lugares ainda tem cobrador. Aqui tem uma maquininha que fica do lado do motorista, que você vai lá, coloca as moedinhas, ou você passa um cartãozinho, esse daqui que eu tô, por exemplo, que chama Compass. Você carrega ele online mesmo nos postos de recarga. Você pode comprar carga pro mês inteiro, pra semana inteira ou por viagem. Tem as opções lá. O pessoal aqui confia muito que você vai entrar dentro do ônibus e vai pagar pela sua passagem. Agora vai tirar a catraca dos buzu do Brasil. Que a gente sabe que tem muita gente, se puder passar lá pela catraca, sem pagar, já tá passando. Ou passa igual o quiabo. Não que aqui não tem uns espertinhos, de vez em quando tem sim. Eu já vi uns espertinhos lá na estação. Na hora que o motorista desce pra fazer a troca de motorista, é sempre estudante. Eles entram assim correndo quando o motorista não tá e dentro do ônibus. Espertinho. Mas a quantidade de pessoas que passam assim sem pagar é mínima. Porque tá lá bem na fuça do motorista, né? Lógico que o motorista vai ver. E agora nos ônibus você também pode até passar o seu cartão de crédito ou débito. Não sei, não tô lembrada, porque eu não uso cartão, uso isso daqui. Outra coisa que tem no Brasil, não em todo lugar, mas tem no Brasil e aqui não tem, eu acho isso uma maravilha que não tem, é buraco nas ruas. Buraco aqui até tem, né? Só que não é um grande problema, não é tão comum assim. Aqui é assim, apareceu um buraco lá no meio da rodovia, ou da avenida, ou da rua lá. Eles desviam o trânsito, pegam o buraco. Não, eles não pegam o buraco. Eles cortam um quadrado assim ao redor do buraco, tira todo o concreto lá e joga mais concreto em cima e nivela. Eles fazem tipo que remendos quadrados, sabe? Eles não só jogam o concreto lá dentro do buraco existente.
saúde. Só que às vezes esses remendos que eles fazem não ficam muito lá nivelados, né? Tem vezes que é pior do que o próprio buraco. Na rua aqui de casa mesmo tem um que... eu vou falar, viu? O que até traz um pouco de adrenalina, né? Porque, gente, tem coisa melhor do que ir dentro do busão, passando em buraco. É igual uma montanha-russa. Não tem coisa melhor? Tem. Vai me falar que você nunca passou numa rodovia que tinha uma placa lá escrito: cuidado, buracos na estrada. O pessoal acha mais fácil colocar placa avisando dos buracos do que consertar os próprios, né? Outra coisa que tem no Brasil e não tem aqui no Canadá é uma coisa que é bastante discutida, é sistema de saúde privado, que é você ter o direito de pagar um plano de saúde caso você queira. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviu falar que o plano de saúde aqui do Canadá é grátis. Grátis. Aqui na Colômbia Britânica, ele é pago, mesmo que seja um valor pequeno, que eu considero pequeno, né? É 75 dólares para o meu marido e eu, porque você paga por família, né? Nós somos só 2 pessoas. Só que tem um problema, por mais que esse plano de saúde seja pago, ele ainda é público. Dependendo do seu caso, você vai ter que ficar na espera muito tempo para ser atendido, igual o SUS do Brasil. Na verdade, ele é bem parecido com o SUS do Brasil. Há diferentes opiniões a respeito do assunto. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, pra falar a verdade, eu nem amo nem odeio. Eu só acho que a pessoa deveria ter uma opção de ter um plano de saúde privado, caso ela quisesse, porque aqui não tem. Você não tem essa opção. Os únicos planos de saúde que você pode ter aqui é, tipo, se você toma remédio controlado, você pode ter um plano de farmácia que você paga, não sei se é por mês ou por ano. E aí você tem um limite de até quanto você pode gastar na farmácia. Eu acho que você nem paga na farmácia mais, né? Porque você já tá pagando o plano, você só vai lá e pega os remédios. Se eu estiver falando coisa errada, escreve aqui pra mim nos comentários pra me corrigir, porque essa parte eu realmente não tenho certeza. Você pode também pagar um plano só pra massagem, ou pagar um plano só pra dentista, ou pagar um plano só pra fisioterapia. Ou seja, todos esses mini planos, como eu chamo, é um plano diferente pra cada coisa. Mas um plano de saúde, assim, pra tudo, pra tratamentos médicos, é o plano do governo mesmo. Você vai ter que esperar na fila igual qualquer um, não importa a seriedade do seu caso. Se o seu caso for mais sério, eles vão te passar na frente, sim. Teve uma amiga minha aqui no Canadá que foi colocada numa fila de espera de 6 meses pra conseguir uma endoscopia, e o caso dela era bem sério. Eu conheço os dois lados, de gente que teve experiências boas e de gente que teve experiências ruins. No Brasil, eu nunca paguei plano de saúde, eu sempre usei o SUS mesmo. Pra falar a verdade, eu quase nunca vou em hospital. Mas vamos supor que tem uma pessoa que tá com caso grave e ela precisa de atendimento pra ontem. E aí, qual que é a opção? Pagar, né? Ir no médico particular e pagar pelo atendimento, né? Aqui você não tem essa opção. Infelizmente, você não tem essa opção. O sistema de saúde do Canadá também, ele não é preventivo, ele é remediativo. Ou seja, as prevenções contra o câncer e tudo mais que a gente tem no Brasil, não tem aqui. Pra falar a verdade, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o sistema público de saúde aqui do Canadá, que é um assunto que eu gostaria de discutir com mais embasamento, com mais detalhes. E falar tudo nesse vídeo não vai dar, então eu vou fazer um vídeo só sobre o sistema público de saúde. A minha experiência foi, eu fui muito bem tratada, não fui destratada em momento nenhum, até o pessoal da ambulância foi bem legal comigo. Gente, é uma história muito cabulosa. Eu conto um dia, eu ainda vou contar um dia. A 7ª e última coisa que tem no Brasil e não tem aqui no Canadá, isso infelizmente não tem, é vendedores de quitanda. Mas vendedor de quitanda que eu falo não é tipo aquelas lanchonetes e tal. É aquele pessoal mesmo que leva caixote, coloca na rua e começa a vender as coisas deles. Eu não sei vocês, mas eu já comprei muita comida de vendedor ambulante na rua. Ixi, era a conta de eu sentir fome. Comprava café com leite, comprava pão de queijo, comprava bolo, pamonha frita. Nas feiras aqui talvez você encontre. Eu nunca fui numa feira aqui porque eu demorei muito tempo pra saber que tinha, porque eu moro bem longe de qualquer feira, então nem compensa ir pra tentar. Mas aqueles vendedores que às vezes ficam andando na rua empurrando carrinho com salgado, com esse tipo de coisa, não tem aqui. E no começo eu demorei pra entender isso, porque eu saía pra fazer alguma coisa e dava fome e eu não conhecia os lugares aqui, né, pra comprar comida. Às vezes eu queria só um lanche rápido. Eu pensava, talvez eu encontre alguma barraquinha de comida por aqui. Ai, que sonho ingênuo!
Eu lembro no Brasil, quando eu levantava cedo, às vezes eu tinha que ir pro centro, sempre tinha os vendedores ambulantes de quem eu comprava. E tipo, você tem que comprar rápido, que é antes do rapa passar. Pelo menos em Goiânia a gente chama o rapa, né? A polícia vem e rapa tudo. Aqui não tem esse tipo de coisa, que você tem os food trucks, que são caminhões que vendem comida na traseira deles, tipo aqueles caminhões de cachorro-quente. E até pra ter um caminhão de comida, um food truck, você tem que ter uma licença. Então aqui tudo é licenciado. Aí aquele vizinho que decidiu abrir um churrasquinho, colocou a churrasqueira lá na esquina ou lá na porta da casa dele e começou a vender espetinho. Não tem. Porque assim como eu falei, você também precisa de uma licença pra poder vender comida, assim. E eu vou falar de vender comida no Brasil, nos sinaleiros também sempre tem alguém vendendo alguma coisa, né? Geralmente ou é aquelas jujubinhas, algum doce, alguma coisa assim. Aqui também não tem, né? Eu tô falando disso por quê? Porque entra em comida, né? Então, ou você compra de algum restaurante ou compra de alguma lanchonete. E aí, de alguma dessas coisas que eu falei, você achou interessante? Coloque aqui nos comentários pra mim, porque vocês sabem que eu gosto de ler os comentários de vocês. Me façam perguntas que eu vou ter todo o prazer de responder. Então é isso, pessoas, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu gostei e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigada por assistir, beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!